Jesus e Simão Pedro. O mestre e o discípulo em uma lição sobre misericórdia. Muitas vezes, em nossa jornada, acreditamos estar defendendo a verdade, enquanto apenas ferimos corações. No episódio de hoje, vamos analisar o capítulo 19 da obra Estante da Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fantástica que aconteceu lá em Corazim. É uma parábola, sabe? Sobre duas maneiras completamente diferentes de se usar a verdade. Uma que machuca e outra que cura. E isso já começa nos jogando uma pergunta bem no nosso colo. A verdade, ela é uma arma ou é um remédio? É uma boa pergunta, né? Nessa história que a gente vai ver, a mesmíssima verdade, dita sobre as mesmas pessoas, vai ter efeitos totalmente opostos. Tudo depende de como ela é usada. Então, vamos para Corazim. Jesus tinha acabado seu trabalho do dia e, de repente, 4 publicanos se aproximam. Eram homens importantes, com dinheiro, mas olhando para eles, dava para ver uma inquietação, uma angústia. Eles não estavam ali à toa, não. Eles buscavam algo que o dinheiro claramente não estava comprando. O que movia aqueles homens era uma busca sincera, de verdade. O texto diz que eles tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Eles ouviram falar dos ensinamentos e queriam aquela paz que era prometida. E olha, esse é um ponto-chave. Eles não eram os vilões da história, mas almas buscando um rumo. Só que bem nessa hora, Jesus é chamado para uma emergência em outro lugar. E o que ele faz? Ele passa essa tarefa importantíssima para o seu apóstolo Simão Pedro. E ele dá uma instrução muito, mas muito específica. Ampara-os com a verdade. Guardem bem essa palavra, tá? Ampara. E é bem aqui que a história dá uma virada brusca. Assim que Jesus sai, Pedro fica sozinho com os homens. E a interpretação dele do que é amparar com a verdade se mostra, nossa, chocante. Vamos ver o que aconteceu. O mais velho deles, um joalheiro chamado Eliúde, dá um passo à frente. De um jeito bem humilde, ele fala pelo grupo, sabe? Um pedido que vinha de um lugar de vulnerabilidade, de esperança, de quem realmente queria um caminho novo para seguir. Mas a resposta de Pedro é de uma brutalidade que assusta. Ele não oferece um pingo de conforto, nem um caminho. Pelo contrário, ele ataca. Ele transforma a verdade numa arma pontuda e joga na cara de Eliúde todo o seu passado, sem a menor compaixão. O próximo é Moabe. Ele nem abre a boca, mas o olhar de Pedro, aquele olhar acusador, já se vira para ele, pronto para dar o segundo golpe. E, de novo, a verdade usada para esmagar. Pedro joga na roda uma história terrível de traição entre irmãos, com consequências, assim, devastadoras. Ele não dá para Moabe nenhuma chance de se redimir. É só acusação pura e dura, feita para destruir mesmo. Em seguida, o foco vai para o terceiro homem, Zacarias. Ele está ali, assistindo a tudo em silêncio, talvez torcendo para o seu passado não ser exposto. Mas Pedro não ia poupar ninguém. A acusação contra Zacarias revela uma crueldade fria, calculada. Pedro não economiza nos detalhes, expondo uma trama de dívidas e tormento que acabou com a morte de um homem. E o motivo? Zacarias queria a esposa dele. Finalmente, os olhos de Pedro caem sobre o último publicano, Ananias. E a acusação que vem a seguir é talvez a mais pesada de todas, porque envolvia a vida de inocentes. A última acusação foca na ganância que atinge quem é mais fraco. Pedro o acusa de ganhar dinheiro com a fome, sem se importar nem um pouco com as crianças que morriam por falta da ajuda que ele nunca deu. E aí vem o golpe final. Pedro não condena só o que eles fizeram, ele condena quem eles são. Ele levanta os braços e praticamente os expulsa, dizendo que o reino de Deus não é para gente como eles. Os 4 homens, que chegaram buscando esperança, saem de lá, ou melhor, ficam ali, completamente arrasados aos prantos. E é nesse exato instante que Jesus volta. Ele vê a cena, os 4 homens chorando, Pedro de pé, com aquele ar de justiça foi feita. E então ele faz uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. Pedro, que fizeste? Esse é o ponto de virada da história. Agora a gente vai mudar completamente o foco. Vamos ver a abordagem de Jesus. E o contraste, gente, o contraste é a grande lição dessa narrativa. Pedro ainda tenta se justificar dizendo que só usou verdade, como Jesus tinha pedido. Mas Jesus o corrige. E a diferença que ele aponta é a chave de tudo. Sim, eu falei amparar,
Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. A mesma ferramenta, a verdade. Uma usada para destruir, a outra para amparar. E aí Jesus mostra na prática o que significa amparar. Ele não dá um sermão, não. Ele os convida para cear. E naquele ambiente, com calma, as suas palavras não acusam, elas confortam. Ele não aponta os erros, ele enobrece o que cada um tem de bom. No final da noite, aqueles homens saem dali transformados, não se sentindo julgados, mas profundamente amados. Mais tarde, caminhando sob o céu estrelado, Pedro tá com aquilo tudo na cabeça, sabe? Ele tá confuso, talvez até um pouco chateado. Ele não consegue entender o que aconteceu e decide questionar Jesus. E aqui Pedro faz a pergunta que, no fundo, muita gente já fez um dia. Se quem erra recebe tanto carinho, tanta misericórdia, qual é a recompensa para quem se esforça para fazer o certo? É um questionamento muito humano sobre essa ideia de uma graça que não depende do nosso mérito. A resposta de Jesus não é uma explicação teológica complicada. É uma frase, uma única frase, curta, mas que resume toda a sua missão na Terra. Pedro, eu não vim à Terra para curar os sãos. E essa frase, nossa, ela ilumina tudo. A verdade, nas mãos de Jesus, não é o martelo de um juiz para condenar quem está doente, mas o remédio de um médico para curar. O amor não é um prêmio para os perfeitos, mas sim a ferramenta de resgate para quem está perdido. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta do começo. A história de Corazim não é só sobre Pedro e Jesus, é sobre todos nós. Todos nós temos verdades grandes e pequenas. A questão que fica no ar é como a gente vai escolher usar as nossas. Como uma arma para ferir ou como um remédio para curar? No fim do dia, a escolha é sempre nossa.